meus amores, oitavo ano. Então, a gente vai dar continuidade aqui com o nosso assunto tipos de sujeito. E agora a gente vai, na nossa aula 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a oração sem sujeito. Então, como vocês viram na aula anterior, a gente viu os tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito composto. Agora a gente vai ver frases, vai ver conceitos de frases que têm oração sem sujeito. Então vamos ver aqui. Primeiro nós temos aqui oração sem sujeito. Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir do verbo impessoal. Pronto. Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado. Olha aqui, uma coisa bem interessante. Professor, se eu não sei nem o que é sujeito, eu vou saber o que é predicado? Então vamos ver aqui, gente. Lembra daquela frase que eu citei para vocês? A gente encontra o verbo, por exemplo, como eu já citei o exemplo do Lucas. Lucas é um menino, inteligente. Quem é um menino inteligente? Lucas. Então, tudo que eu falei do Lucas é predicado. Tudo que eu falei do Lucas vai ser predicado. Um outro exemplo, Ivanete é professora de língua portuguesa. Quem é professora de língua portuguesa? Ivanete. Então, isso é sujeito, o restante, tudo que sobra da frase é predicado. Certo? Tudo que vai sobrar da frase é predicado. Bom, então o predicado aqui. E nós temos aqui. Oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo. De um verbo unipessoal. Olha, nós vamos ter que aprender o que é um verbo unipessoal. O verbo unipessoal, o nome já está dizendo, uni de um, certo? Ele só pode ser conjugado em uma pessoa das classes gramaticais lá. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá certo? Quais são esses verbos unipessoais? Aí eu vou estar falando aqui para vocês ao longo da aula quais são os verbos unipessoais e dizendo como é que eles podem ser empregados e você reconhecer ele dentro de uma frase. Então aqui, olha, nós temos aqui, eu tenho duas frases, eu coloquei. Havia formigas na casa. Então eu tenho um verbo aqui, verbo haver. Nevou muito este ano em Nova York. Tem o verbo nevar. Pronto, eu tenho dois verbos aqui. Esses verbos aqui, eu não sei se vocês perceberam, se eu fosse conjugar, seria ele nevou. Só que não existe essa expressão, ele nevou. Ou então, ele havia. Também não existe essa expressão. O importante é que vocês saibam que esses verbos só podem ser conjugados na terceira pessoa do singular. Esse daí é a primeira característica dos verbos unipessoais, tá certo? Então, e essas frases aqui, ela é formada apenas por predicado. Elas não têm sujeito, ó. Não tem sujeito aqui. Por isso que eu coloquei essa estrutura para vocês. Então, onde é que ocorre orações sem sujeito? Onde é que eu vou encontrar frases que vai ter oração sem sujeito? Então, nós vamos ter aqui, ó. O primeiro caso que eu coloquei aqui para vocês vai ocorrer oração sem sujeito em verbos que dão ideias de fenômeno da natureza. Então, todo verbo que você achar que é um fenômeno natural, como por exemplo, nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, qualquer verbo que tenha a ver com reações da natureza, tá certo? É uma reação da natureza, eu vou ter uma frase, se eu tiver um desses verbos, aquela frase você pode ter certeza que é uma oração sem sujeito. Por exemplo, choveu muito no inverno passado. Então pronto, bem aqui eu já tenho o verbo chover. Amanheceu antes do horário previsto, eu já tenho o verbo amanhecer. Essas duas frases aí você não precisa nem buscar quem é o sujeito dela. Era uma oração sem sujeito, porque tem verbos que indicam um fenômeno natural, ok? Esse daí é a primeira situação de você descobrir uma oração sem sujeito. Um outro caso que nós vamos ter de oração sem sujeito vai ser quando a gente tiver o verbo ver numa frase, o verbo haver. O verbo haver mesmo com H, tá certo, gente? Então, entenda aqui, ó. Eu tenho uma frase e que se essa frase eu tiver
Um desses verbos aqui, ó, o verbo haver, ele vai estar em 3 situações diferentes. Até eu coloquei aqui cada uma das situações. Ó, o verbo haver com significado de existir. Eu vou ter aqui a seguinte frase, ó. Havia muitas pessoas na festa. Havia muitas pessoas na festa. Se eu fosse substituir esse verbo haver pelo verbo existir, ficaria, ó, existia muitas pessoas na festa. Então, quando eu tiver uma frase que tiver o verbo haver, significando existir, essa oração também vai ser uma oração sem sujeito. Pode fechar os olhos e pode marcar uma oração sem sujeito. Um outro caso, logo haverá remédios para a Covid-19. Logo existirá remédio para a Covid-19. Você pode achar que tem 1000 sujeitos aí. Se tiver o verbo haver, no significado de existir, não vai ser uma oração sem sujeito. Um outro caso onde vai acontecer a oração sem sujeito é o verbo haver de novo. Ó, no segundo caso, aqui, o primeiro caso foi quando o verbo haver significa existir. O segundo caso é quando o verbo haver vai significar acontecer. Então aqui, ó. Em outubro, haverá eleições municipais. O verbo de novo, haverá, verbo haver. Então, em outubro, acontecerá eleições municipais. Ou seja, o verbo haver está com o significado de acontecer. Esse daqui é o segundo caso do verbo haver. Nós temos um terceiro caso do verbo haver, quando ele indica um tempo passado. O verbo haver significando tempo passado. Então, ela se mudou para o Piauí há alguns anos, ou seja, lá uns anos atrás. Então, há alguns anos ela se mudou. Então, aqui nós vamos ter o verbo haver significando tempo passado. Não a vejo há dias, ou seja, por isso que a gente diz assim, o A do verbo haver. Então, olha, nós temos 3 situações em que ocorre o verbo haver. O verbo haver no sentido de existir, o verbo haver no sentido de acontecer e o verbo haver indicando o tempo passado. Então, quando acontecer uma frase, quando você vê uma frase que tiver o verbo haver em qualquer um desse sentido, eu vou ter uma oração sem sujeito. O primeiro caso é os verbos que indicam o fenômeno da natureza. O segundo caso é o verbo haver significando essas 3 situações. E aí, por último aqui, com relação a uma outra forma que a gente vai estar encontrando de descobrir uma oração sem sujeito, é o verbo fazer. Não sei se dá para vocês verem aí, o verbo fazer indicando tempo ou temperatura, tempo decorrido ou a decorrer. Então, eu tenho o verbo fazer, tá aqui, ó. Nessa primeira frase aqui tá aqui o verbo fazer, nesta segunda frase o verbo fazer e nessa terceira frase o verbo fazer. Então, eu tenho o verbo fazer significando tempo ou passado ou ainda por acontecer. Faz 2 anos que não vejo meu pai. É um tempo passado. Amanhã fará 2 meses que temos aulas remotas. É um tempo ainda a decorrer. Fez 39 graus ontem, graus Celsius ontem, a temperatura. Então, o verbo fazer, certo? Quando indica tempo passado ou tempo ainda a acontecer. Também, se você encontrar o verbo fazer nessas 2 situações, eu vou ter uma oração sem sujeito. Por último aqui, eu ainda tenho, vou colocar aqui em cima, depois eu posso até tirar, eu tenho o verbo ser, letra C, verbo ser, esse C aí com S, tá bom? O verbo ser para indicar tempo, é uma outra situação em que você vai encontrar a oração sem sujeito. Então aqui eu tenho a seguinte frase, ó, é noite, eram 2 horas da manhã. Aí vocês podem me perguntar, professor, de onde é que está o verbo ser? O verbo é e eram pertence ao verbo ser, tá certo? Por isso que eles estão empregados aqui. Então, é noite é uma frase feita só de predicado, portanto, essa oração é uma oração sem sujeito. Eram 2 horas da manhã também é uma frase feita só de predicado, portanto, é uma oração sem sujeito. Então, observem aqui que o verbo ser, tá certo? O verbo ser, ele também é uma indicação para você reconhecer uma frase de oração sem sujeito.
E aí nós temos, hoje é 2 de março, ou hoje são 2 de junho. Então, observe que o verbo ser, de todos esses verbos que a gente passou aí para trás, é o único que pode ir para o plural. Os outros, nenhum podem ficar no plural, podem ficar só no singular, tá certo? Atenção, vocês não podem esquecer ou confundir uma coisa que eu coloquei até aqui como atenção. Quando usados os verbos na forma figurada, que vocês sabem que é a forma figurada, a forma conotativa, esses verbos podem ter sujeito determinado. Ou seja, lembra daqueles verbos que eu falei para vocês que indicam o fenômeno da natureza, a própria ação da natureza? Pronto, aqueles verbos, quando utilizados de maneira figurada, eles vão ter sujeito, tá certo? Então vejamos o seguinte, ó. Choviam crianças na distribuição de brindes. Neste caso aqui, esse verbo chover, ele está empregado no sentido figurado. Portanto, crianças aqui é o sujeito. Já amanheci cansado. Eu amanheci cansado. O sujeito aqui vai ser eu. Amanhecer é um fenômeno da natureza, se fosse em uma outra frase. Mas nessa frase aqui, ele está sendo empregado no seu sentido figurado. Portanto, ele é uma oração com sujeito, tá certo? Então, toda vez que você vê um fenômeno da natureza, um verbo que indica um fenômeno, que indica uma ação da natureza, e que esses verbos estejam empregados no seu sentido figurado, você pode ter certeza que eles vão ter sujeito, portanto, não vai ser oração sem sujeito. Então, vejamos, só revisando aqui, meus queridos alunos, os tipos de sujeito, tá certo? Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito indeterminado, o sujeito oculto, elíptico ou desinencial e a oração sem sujeito, certo? Não esqueçam desses 4 e 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, ele vai ter só um núcleo, tá certo? E você vai conseguir identificar uma palavra mais importante dentro do sujeito. O sujeito composto, ele vai ter 2 núcleos. Aí no exemplo nós temos o menino e a menina. O menino e a menina chegaram, né? Então aí, menino e menina é um sujeito composto. Nós vamos ter o sujeito indeterminado, que é quando a gente faz a pergunta ao verbo e a gente vai encontrar a resposta alguém. Neste caso, o sujeito é indeterminado. E nós temos aí o sujeito oculto, é quando dá para a gente descobrir pelo verbo se a resposta que você adquiriu foi a resposta eu, tu ou nós. Também é o sujeito oculto. E nós vamos ter a oração sem sujeito, que é essa que vocês não podem esquecer de forma nenhuma.